Vamos abrir a nossa Bíblia na carta que estamos estudando já há algum tempo, a carta de Tiago. Da última vez que estivemos em Tiago, nós não concluímos aquele assunto um pouco indigesto, é verdade, que nós iniciamos nessa ocasião, que é a ira. Ira é um assunto que nos incomoda, a ira é um assunto que nos deixa desconfortáveis, porque é algo que em algum grau ou outro todos nós temos que lidar. Todos nós lidamos com a ira em algum grau. Então é um assunto que para nós muitas vezes acaba sendo extremamente desconfortável, mas por outro lado é extremamente necessário. Não é à toa, não é por acaso que o próprio Deus quis que diversas porções da sua palavra falassem a respeito desse assunto, inclusive a porção que está diante de nós, que nós começamos a estudar algumas semanas atrás. Então acompanhe comigo a leitura de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 21. Nós já começamos o estudo disso algumas semanas atrás, o estudo desse texto algumas semanas atrás. Eu vou apenas revisar algumas coisas que nós já vimos, para que nós consigamos concluir esse tópico hoje, concluir essa porção hoje. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, esse é o texto que nós começamos a estudar algumas semanas atrás, dos versículos 19 a 21. Nós já estudamos os versículos 19 e 20, e hoje, se o Senhor permitir, nós concluiremos até o versículo 21, fechando aí esse trecho. Os irmãos devem se lembrar que quando eu apresentei pela primeira vez esse texto, eu defendi para os irmãos que uma mensagem central que nós podemos extrair dessa porção é que o crente deve responder às provações com mansidão. Nós não podemos perder do horizonte, não podemos perder de vista que até esse momento que nós estamos, Tiago tem desenvolvido um grande tema. E dentro desse grande tema ele tem desenvolvido pequenos tópicos, subtemas, algumas realidades sujeitas a esse tópico principal. Esse tópico principal, como nós já vimos várias vezes, é a provação, são as dificuldades, os desafios que o crente passa ao longo de sua vida, das mais variadas formas, nas mais variadas áreas, incluindo, ou principalmente lidando aí com as dificuldades que enfrentamos também na vida cristã. Dentro desse grande guarda-chuva das provações, nós já vimos a necessidade de sabedoria, nós já vimos como devemos encarar a questão da tentação, nós vimos tudo isso. E agora Tiago apresenta para nós uma reação errada que muitos de nós temos diante da provação. Quando a coisa aperta, uma reação natural que nós temos é nos irar. Nós respondemos à provação de um jeito errado. Nós energicamente, despejamos cólera diante das situações que nós passamos ali. Nós ficamos bravos com Deus, nós ficamos bravos com o nosso cônjuge, nós ficamos bravos com a igreja, nós ficamos bravos com os pastores, nós ficamos bravos com todo mundo, irados, despejando essa raiva que nasce em nosso coração e vem para fora. Mas Tiago nos lembra que essa não é a reação correta. Tacar coisas na parede não é a reação correta. Tacar pratos na parede não é a reação correta. Quebrar as coisas em raiva não é a reação correta diante das provações. O crente responde às provações com mansidão. E sob esse tópico, nós vimos aí 3 verdades sobre a ira humana. Nós já estudamos 2 dessas verdades e hoje nós estudaremos a terceira. A primeira verdade que nós estudamos sobre a ira humana está aí no versículo 19 e nos diz que a ira humana envolve precipitação. Nós já estudamos a respeito disso. Nós vimos que não apenas em Tiago, mas também na sabedoria do Antigo Testamento, como o livro de Provérbios, o falar de modo precipitado está intimamente relacionado à ira, porque é uma reação impensada. Você recebe um golpe, uma provação, você é pressionado e você vomita a palavra sem pensar. E esse vomitar de palavras é uma expressão de ira. Nós, como crentes, não podemos fazer isso. Então, Tiago introduz a questão da ira junto com a questão das palavras, porque é muito comum isso. Nós xingamos, nós ofendemos, nós murmuramos, as nossas palavras refletem o que está no nosso íntimo. E quando somos pressionados, a nossa cobiça, a nossa natureza pecaminosa grita com uma ira verbal.
Então nós já vimos isso aí no versículo 19. Por isso ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, cuidado com a ira, porque ela leva à precipitação, ela envolve a precipitação. Essa é a primeira verdade que nós vimos. A segunda verdade que nós já estudamos, e que está aí no versículo 20, pode ser percebida aí no versículo 20, é que a ira humana é pecaminosa. Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando Tiago fala sobre a ira do homem, nós estudamos aqui já que Tiago está se referindo a uma ira que é caracterizada pelo pecado, é uma ira pecaminosa. Por isso nós estamos falando que a ira humana é pecaminosa. É uma ira que vem do nosso coração pecaminoso. Na ocasião que nós estudamos esse trecho, nós até fizemos uma distinção muito útil entre a ira humana e, portanto, uma ira pecaminosa, e a ira justa, aquela que Deus expressa. Deus é apresentado na Bíblia como irado, alguém que se ira também. E evidentemente Deus não pode pecar. Então existe um aspecto da ira que não contempla o pecado, é a ira justa. É aquela ira que nós sentimos muitas vezes quando nós vemos a palavra de Deus sendo pregada de um modo errado, sendo pregada para enganar as pessoas. Nós nos sentimos indignados com aquilo, nós sentimos um incômodo muito grande no nosso coração, mas em nenhum momento a ira divina leva ao descontrole. E essa é uma grande diferença da ira humana para a ira justa, é a questão do controle. Quando o Senhor Jesus esteve lá diante dos mercadores ali no templo, ele vendo aquilo que estava acontecendo, ele ficou irado, nós vemos a sua expressão de fúria ali, mas ele estava extremamente consciente do que ele estava fazendo. E todas as suas ações, ainda que relativamente violentas ali, quando ele expulsa aqueles mercadores no templo, no pátio do templo, ainda assim ele não perde o controle em nenhum momento. É diferente do que acontece quando você leva uma fechada no trânsito. Não teve nenhum valor moral ali que foi ferido. Você dificilmente morreria pelo Código Brasileiro de Trânsito. Não é isso que te incomoda. O que te incomoda é que a sua direção foi atrapalhada. Isso causou um inconveniente em você. Então você reage. Então você fica bravo, você buzina, você usa de sarcasmo, ironia, você abre o vidro e fala alguma coisa, você ofende de algum jeito, você fica balançando a cabeça em fúria, não porque algum valor moral, não porque a lei de Deus foi ofendida, mas porque isso trouxe um inconveniente para você foi ofendido. Muitas vezes os pais experimentam também uma ira que não é uma ira justa. Muitas vezes os pais ficam irados com os filhos, não porque os filhos transgrediram algum mandamento de Deus, ou alguma coisa errada, fizeram alguma coisa errada, mas muitas vezes os pais se iram com essa ira pecaminosa, porque o filho fez ele passar vergonha. Olha o escândalo que você está fazendo no shopping, olha como eu estou passando vergonha. A ira nesse caso não é motivada pela verdade, pela justiça, é motivada pela vergonha. É motivada por aquela sensação de olha só o que eu estou passando. E muitas vezes essa ira se expressa em exageros na disciplina do filho, como nós vimos na última ocasião que estivemos em Tiago também. Então, quando o texto fala sobre a ira do homem, nós lembramos que existe uma ira justa, santa, boa, que o próprio Deus tem. Mas existe uma ira pecaminosa, e é dessa ira que Tiago está falando. E nós vimos que essa ira não produz santidade em nós. Não reproduz em nós o padrão que Deus espera de nós. Por isso o texto fala que a ira do homem, essa ira humana, pecaminosa, não produz a justiça de Deus. Isso não nos faz mais parecidos com Deus. Isso não torna as nossas atitudes, a nossa vida, em maior harmonia com o padrão de justiça de Deus. É isso que nós já vimos até aqui. Aqueles irmãos que não puderam acompanhar a primeira exposição, podem ver no YouTube, podem acompanhar no Sermonáudio também, nas plataformas que nós temos disponibilizados os nossos sermões. Mas faltou nós tratarmos da terceira verdade sobre a ira humana. E é nessa verdade que nós vamos nos concentrar hoje, está aí no versículo 21. Nós aprendemos o seguinte: a ira humana deve ser vencida. São três verdades. A ira humana envolve precipitação, a ira humana é pecaminosa, e em terceiro lugar, aí no versículo 21, nós aprendemos que a ira humana deve ser vencida. E tudo isso corroborando a nossa mensagem central. O crente deve responder às provações com mansidão. Então me acompanha aí nessa exposição, vamos caminhar pelo versículo 21, vamos trabalhar esse último tópico,
última verdade a respeito da ira humana, dizendo que a ira humana deve ser vencida. O versículo 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nesse trechinho que está diante de nós aí, dos versículos 19 a 21, Tiago agora apresenta para nós uma conclusão. Ele apresenta para nós o caminho para uma boa conduta, uma boa postura cristã diante das provações. Ao invés de reações iradas, que não levam a bem nenhum, que não produzem nada de bom em nós, ao invés de adotarmos essas posturas explosivas, cheias de cólera, nós como crentes devemos acolher o processo de santificação. Nós não podemos perder de vista o processo de santificação, o nosso crescimento, o amadurecimento gradual na fé, que Deus vai trabalhando em nós e dia após dia nós vamos abandonando nossos pecados e nos tornando mais parecidos com o nosso Senhor. Tiago olha então agora para esse processo de santificação, e ele usa uma linguagem característica desse processo. E essa linguagem aparece em outros textos bíblicos, porque ele fala que nós devemos nos despojar de algo e nós devemos acolher algo. E essa linguagem de tirar e colocar é uma linguagem muito utilizada pelo apóstolo Paulo, também por Pedro, no assunto da santificação. Se os irmãos olharem para Efésios capítulo 4, os irmãos verão isso. Me acompanhem nesses textos que eu quero mostrar para os irmãos, para nós percebermos os termos aí, a terminologia que Tiago está usando, que é uma terminologia comum ao Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 22, olha só o que o apóstolo Paulo diz aos crentes de Éfeso. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Paulo apresenta aqui os pecados, o modo de vida do velho homem como uma roupa velha. O velho homem é uma roupa feia, uma roupa suja, uma roupa marcada por pecados, incredulidade, por tudo. Essa roupa tem que ser tirada. Despojar é isso, é você tirar. Então, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos pecaminosos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Há uma renovação de mente aqui. Eu tiro aquilo que é velho, aquilo que é sujo, aquilo que é ruim, e eu coloco algo novo, algo bom, algo correto no lugar. Essa é a linguagem de santificação. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É a roupa nova. É a roupa limpinha, é a roupa que cai feito uma luva, é a roupa bonitinha, é a roupa que está toda ali limpinha, com cheirinho ali de amaciante, é a roupa que está pronta para ser usada. Eu tiro a roupa suja e ponho essa roupa limpa desse novo ser que Deus está criando em mim, que Deus já criou em mim e está desenvolvendo agora em mim durante o processo de santificação. Se os irmãos olharem também para Colossenses, capítulo 3, os irmãos verão a mesma linguagem. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Veja só o que o apóstolo Paulo diz novamente a respeito desse processo de santificação, usando uma linguagem extremamente semelhante à de Tiago. Colossenses 3, 8, olha só. Agora, porém, despojai-vos, de novo, despojai-vos igualmente de tudo isto. E aqui agora o apóstolo Paulo vai dar exemplos da velha roupa, da bermuda velha, da camiseta velha, da meia suja do pecado. Qual é esse guarda-roupa que eu tenho que jogar fora? Qual é esse guarda-roupa? Ele vai falar aqui agora algumas peças desse guarda-roupa. Despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, olha só que curioso, nós estamos falando justamente sobre ira. Mas eu tenho que tirar a ira. Essa roupa feia, eu tenho que jogá-la fora, botar fogo nela. Despojai-vos de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, palavras torpes, palavras sujas, palavras de duplo sentido, palavras de cunho sexual, tudo isso tem que ser colocado de lado, tem que ser jogado fora. Eu tenho que me despojar disso tudo. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
o modelo da nossa roupa é o próprio Deus, é o próprio Cristo. É essa roupa que nós estamos vestindo, que nós estamos colocando aqui. Nós jogamos o nosso guarda-roupa sujo e imundo do pecado, e nós agora recebemos um novo guarda-roupa, com peças bonitas, feitas ali com toda a perfeição, com toda a santidade. Esse é o processo de santificação. O apóstolo Pedro também fala disso em 1 Pedro capítulo 1, me acompanhem lá. 1 Pedro capítulo 1. Vejam como essa linguagem se repete no Novo Testamento, e essa linguagem certamente, usada aqui por Tiago, diz muito a respeito do processo de santificação. 1 Pedro 1, 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Notem aqui, assim como Tiago, Pedro está falando que nós somos regenerados pela palavra de Deus. Essa palavra que é ativa, que é poderosa, que é viva, é isso que nos regenerou, por meio dessa palavra, da pregação do Evangelho, que nós nascemos de novo. E agora veja como Pedro continua, capítulo 2, versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Notem aqui de novo a linguagem do despojar-se. E isso é santificação. Santificação é dia após dia eu jogar uma peça do meu guarda-roupa, do velho homem, fora. Isso é santificação. É eu olhar para a minha vida e falar, essa roupa já não está mais servindo em mim. Essa roupa já não está mais casando em mim. Essa roupa está muito suja, ela está muito velha. A minha esposa fala para mim direto, amor, você precisa de roupas novas, que as suas roupas estão todas velhas. Eu falo, tudo bem, eu tenho vários pijamas. Que homem gosta de dormir com roupa velha, sair com roupa velha, homem não liga para essas coisas, né? Mas eu preciso renovar o meu guarda-roupa. Eu preciso comprar peças novas. E a santificação é isso. É pegar aquela roupa velha, aquela roupa toda furada, aquela roupa toda rasgada, aquela roupa que já está toda amarelada, aquela roupa suja, fedida, já que está lá naquele guarda-roupa apodrecendo, é pegar isso e jogar fora. Isso é a santificação. Agora notem, o processo de santificação não é apenas eu tirar algo, eu preciso fazer o quê? Colocar algo também. Não existe vácuo na vida cristã. Se você num copo d'água coloca água, você tira o ar. Se você tira a água, o ar entra mais. É assim que funciona na vida cristã também. Se você tira o ar do pecado, a água entra. Se você deixa o ar em maior espaço, menos água entra ali. É a mesma coisa na vida cristã. A santificação tem que entrar no lugar dos vícios, no lugar do pecado. As virtudes substituem aquilo que é errado, substituem aquilo que desagrada a Deus. Não adianta eu, como crente, andar sem roupas por aí. Não é a nudez que é o processo de santificação. É o contrário. Eu tiro a roupa velha, mas eu coloco uma roupa nova, bonita, que agrada a Deus, uma roupa feita pelo próprio alfaiate celestial. Esse é o processo de santificação, é isso que nós temos que fazer. Não existe vácuo na vida cristã, alguma coisa vai preencher o espaço da sua mente, alguma coisa vai preencher o espaço do seu compromisso pessoal, ou é a roupa velha, ou é a roupa nova. E a Bíblia, o Novo Testamento em especial, fala muito a respeito disso. Joguem fora as roupas velhas e vistam as roupas novas, criadas segundo Deus. E quando Tiago diz isso para nós, quando ele fala a respeito desse processo de santificação, à luz aí do contexto maior que nós estamos estudando nesse trecho, que é a ira, na sequência do texto, se os irmãos me acompanharem aí, os irmãos verão que nós temos que lidar com 4 perguntas para entender melhor o versículo 21. A primeira pergunta é o que eu vou despojar. Ele nos fala o que despojar. Nós já vimos o que o apóstolo Paulo, o que Pedro fala que nós temos que tirar, os pecados que nós temos que jogar fora. E Tiago fala para nós aqui também o que nós precisamos despojar. Essa é a primeira pergunta que nós temos que lidar. A segunda pergunta que nós temos que lidar, que Tiago também vai falar para nós, é o que acolher. Legal, eu tirei, mas o que eu ponho no lugar? O que eu acolho? Tiago fala para nós a respeito disso também.
A terceira pergunta diz respeito ao motivo, à razão do porquê eu tenho que acolher. Por que eu tenho que acolher essa palavra aqui? A terceira é como acolher. Ele nos fala que devemos fazer isso com mansidão. Como acolher essa palavra? E depois, por que acolher essa palavra? Agora sim. Então nós temos o que despojar, o que acolher, como acolher e por que acolher. Tiago responde a cada uma dessas perguntas aqui. Os irmãos verão isso no texto, é algo fácil de perceber aí. Então vamos caminhar nessas perguntas para que o nosso estudo consiga cobrir aí todo o versículo. Então, em primeiro lugar, nesse processo de santificação, o que nós precisamos despojar? Tiago nos diz que nós precisamos nos despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade. É interessante que quando o Tiago fala sobre impureza, essa palavra que ele usa aqui, é usada para descrever também roupas sujas. Ou seja, ele está pensando aqui nessa figura de tirar uma roupa suja, uma roupa velha mesmo, esse ato de despojar. Mas essa palavra, além de falar sobre algo sujo, algo manchado, algo enlameado, ela fala, no sentido moral, sobre coisas erradas, pecados que nós temos que abandonar. Inclusive a ira, que é o assunto que Tiago está tratando aqui. E quando ele fala sobre acúmulo de maldade, ele fala sobre os pecados, sobre aquilo que desagrada a Deus, que é abundante na nossa vida, que está em excesso na nossa vida, aquilo que nós precisamos retirar, porque não deveria estar ali. Ele fala então que nós temos que tirar a impureza, essa roupa suja, que é uma figura de linguagem para falar dos nossos pecados, e esse acúmulo de maldade, esse pecado abundante, é isso que eu tenho que jogar fora, é isso que eu tenho que tirar. E é claro que quando nós olhamos para esse texto, a gente poderia colocar vários pecados aqui, não só a ira. Você poderia pensar em imoralidade, você poderia pensar em fofoca, você poderia pensar em pecados da língua, você poderia pensar em indiferença, negligência, vários pecados. Todos esses pecados são impurezas e acúmulos de maldade. Todos eles se enquadram aqui. Mas Tiago está falando do quê? Da ira. E é nisso que nós temos que nos concentrar aqui agora. É isso que ele está tratando aqui. Nós, então, devemos olhar para a ira não como uma questão de personalidade. Essa pessoa ela tem um gênio forte. Essa pessoa é assim mesmo, ela é muito estressada no trabalho. Essa pessoa ela foi criada de um jeito diferente. Essa pessoa ela tem uma característica psicológica tal. Nós não devemos olhar para a ira assim. A ira, segundo Tiago, é impureza e acúmulo de maldade. É sujeira, é roupa suja, tem que ser jogada no lixo, tem que ser jogada fora. Você não pode acolher isso na sua vida como se fosse algo simples, algo que não ofende a Deus, algo que, tudo bem, o que é uma explosão de cólera aqui? O que é uma palavra áspera aqui? O que é fazer caras e bocas quando eu fico incomodado com algo? O que é isso? Para Tiago, isso é impureza e acúmulo de maldade. Não é algo que nós podemos brincar, não é algo que nós podemos negligenciar, não é algo que nós podemos fazer vista grossa, não, é coisa séria, e coisa que nós temos que tirar, não é algo de personalidade, é pecado, e nós temos que lidar com isso como pecado, por mais que o mundo tente abrandar a ira, como apenas uma questão ali, que varia de pessoa para pessoa, e tudo bem, é assim mesmo, não é assim que o crente lida com esses assuntos. Nós temos que tirar isso. Alguns meses atrás, aqui na igreja, o Douglas, diácono da nossa igreja, precisou resolver um problema num ralo que tinha aqui na nossa igreja, que era um ralo que vivia entupido. Era um ralo que as pessoas usavam, jogavam ali água no espaço e a água não descia. A água demorava a descer, demorava muito a descer. E o ralo não funcionava. Então precisávamos fazer alguma manutenção ali. Aí, depois de algum tempo, pensando ali nas soluções, o Douglas comprou algumas peças ali que poderiam ajudar, e ele foi até o ralo. Um ralo grande. E quando ele tirou a tampa desse ralo, ele constatou que a água não descia, não por algum problema no encanamento, mas porque tinha acúmulo de maldade ali. Era acúmulo de sujeira. Mas, irmãos, era tanta sujeira que tinha ali, que tinha até verme no ralo. Era muita sujeira. Então imagine que é agradável, você abrir o ralo e você vê ali aquela bola de sujeira com cabelo, com resto de coisa, e um monte de pontinho branco andando em cima daquilo. Que imagem agradável, não é? Alguns até sentiram um pouco de ânsia de vômito, mas eu imagino que vocês sabem que alguém teve que meter a mão ali para tirar aquilo. Claro, não fui eu, foi o Douglas.
Tá? Aí ele só chegou para mim e mostrou, olha o que tinha lá. Eu falei, rapaz, não fui eu. É verdade, né? Mas ele teve que tirar aquilo ali, para que a água pudesse correr normalmente. E você tinha um acúmulo de sujeira ali. E a ira, os outros pecados, mas especialmente a ira, é esse ralo, essa sujeira, que você tem que tirar desse ralo da tua vida. Está lá apodrecendo, é verme andando na tua vida, é cabelo, é uma bola de pelos ali na tua vida, é resto de coisa ali apodrecendo na tua vida, e você está lidando como se fosse tudo bem. E a água não desce pelo ralo. O ralo ali da tua vida cristã não funciona. Por quê? Porque você tem que meter a mão ali e tirar aquilo. Você tem que arrancar esses vermes, essa sujeira, esse acúmulo todo que está ali. Não tem jeito. Tiago fala, arranca isso. Não fica brincando, não vacila com isso, arranca, joga fora. É isso que nós temos que fazer na nossa vida cristã. Olhar para esse acúmulo de impureza, para esse acúmulo de maldade, para toda sorte de pecados, mas especialmente a ira, e nós temos que falar, isso não é aceitável. A vida cristã não é assim. Eu tenho que meter a mão ali nesses ralos da minha vida e deixá-los limpos, arrancar tudo isso, para que a água passe, para que tudo funcione do jeito que tem que funcionar, para que tudo funcione do jeito que tem que ser. Eu não posso olhar para isso e falar, isso é aceitável. É um bolo de sujeira, é um bolo de vermes. É algo podre, é algo ruim, é algo mau. Eu tenho que olhar para isso com esse olhar. As suas palavras, as suas caras e bocas, quando você é contrariado, as suas expressões corporais, tudo isso não é aceitável. Quando você se ira e expressa essa ira em explosões de cólera com a sua esposa, em explosões de ira com seus filhos, e você despeja isso em todo mundo, isso é verme, você está vomitando vermes, o verme que está em você, a sujeira que está em você, está indo para fora, você tem que arrancar isso, é terrível isso. Isso dentro de você, na sua mente também acontece. Você pode ter ali um controle na hora, não fazer nada, não explodir, não xingar, não ofender, mas dentro da sua mente, a ira ela pode se expressar com pensamentos raivosos, ela pode se expressar com rancores, com mágoas, com ressentimentos, e tudo isso aí, esse bolo de sujeira e verme dentro de você, vai crescendo. Esse é o acúmulo de maldade, esse é o acúmulo de impureza que você tem que arrancar, você tem que colocar a mão ali e tirar isso. Você tem que deixar esse ralo limpo, não tem jeito. Então você não pode olhar para isso, seja na sua mente ou nas suas expressões visíveis da ira, e achar que não há problema sim nisso. Você tem que resolver isso. Não é esse o padrão de justiça que Deus espera dos seus filhos, não é isso que a palavra de Deus produz em nós. A palavra de Deus produz mansidão. E isso se aplica aos relacionamentos interpessoais, bem como ao nosso relacionamento com Deus. Nós acabamos de ver, algumas semanas atrás em Tiago, que muitas vezes, diante das tentações, quando nós caímos em pecado, uma possibilidade que nós temos é acusar a Deus pelo nosso erro. Nós já vimos que nós não podemos fazer isso. Mas muitas vezes, quando as coisas não vão bem na nossa vida, nós acusamos Deus de ser o culpado por tudo aquilo ali, pela maldade, pelas coisas erradas que nós fazemos. Nós não podemos fazer isso. E da mesma maneira, nós não podemos nos irar para com Deus. Nós não podemos ter explosões de cólera para com Deus, julgando que Ele fez alguma coisa errada e nós estamos certos na nossa avaliação. Nós não podemos ter essa atitude. Vejam que a ira, então, não é apenas algo que acontece em casa, não é apenas algo que acontece na igreja, não é apenas algo que acontece no trabalho, é algo que acontece no nosso relacionamento com Deus também. Nós temos que arrancar tudo isso, nós temos que nos despojar disso tudo. Por isso Tiago fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Vamos ver agora a segunda pergunta aqui, que nós já vimos o que despojar, e agora nós precisamos ver o que acolher. Eu vou pedir para aumentarem esse ar aqui, porque eu estou despojando toda a água do meu corpo aqui. Se alguém, por favor, Ronaldo, se você puder aumentar o ar aqui, por favor, porque senão eu vou... Bom, pelo menos eu vou emagrecer, né? Então, tá bom. Aí eu consigo não perder algumas peças de roupa aí, dá para entrar de novo em algumas calças, alguns ternos, fica tudo certo, mas não é o melhor jeito de você emagrecer, né? Então, acho que talvez possa ligar esse ar aqui também, o Ronaldo, segundo aí, que dá uma ajuda aqui. Sei que tem irmãos que fogem do ar-condicionado, especialmente as mulheres, já vêm com blusa e tudo mais, mas os irmãos não têm ideia como esse púlpito é quente. Os irmãos não têm ideia. É impressionante, deve ser uma diferença de uns 10 graus de temperatura.
É impressionante. Qualquer dia a gente poderia colocar um termômetro aqui para mostrar a diferença para os irmãos. Aqui em cima é muito quente. Aí esse ar aqui nos ajuda bastante. Obrigado, Ronaldo. Muito bem, entenderam o que devemos despojar então? Entenderam? Ok? É desagradável, mas precisamos fazer isso. Nossa responsabilidade como crentes nos leva a isso. A segunda pergunta que nós temos que responder dentro desse tópico, que diz que a ira humana deve ser vencida, é o que acolher. Nós já vimos o que despojar, mas santificação envolve tirar algo e vestir algo. O que nós temos que acolher então? Tiago fala que nós temos que acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Nós temos que acolher a palavra que em nós foi implantada. O que é essa palavra implantada? Basicamente, quando Tiago fala sobre palavra implantada, ele está falando da pregação do Evangelho e todos os seus imperativos. A palavra de Deus, ela não apenas fala sobre a nossa salvação no passado, mas ela fala sobre a nossa santificação no presente. São imperativos da palavra de Deus. Faça isso, viva desse jeito, olhe para isso, fixe nisso. Então nós temos que acolher tudo isso. Tanto a palavra que nos salvou lá no passado, o Evangelho, como também os seus imperativos de mudança de vida. Eu tenho que acolher o pacote inteiro. Agora, o que nos chama a atenção é essa palavrinha que aqui na minha tradução está como implantada. Talvez na tradução dos irmãos esteja diferente. Haja alguma palavra diferente aí para esse implantada. É curioso o significado dessa expressão, porque em alguns documentos essa palavra aparece traduzida como algo que é inato do indivíduo, algo que faz parte da natureza do indivíduo, algo que faz parte da pessoa, algo que a pessoa já nasce tendo. E a gente sabe que não é assim com a palavra de Deus. Nós não nascemos com a palavra de Deus embutida em nós. Não faz parte da nossa natureza a palavra de Deus. Nós nascemos odiando a Deus. Nós nascemos rejeitando a palavra de Deus. Nós não nascemos com a palavra de Deus embutida em nós. Mas essa palavra aí, implantada, ela pode ter essa ideia. Mas, para nós compreendermos melhor o que Tiago quer dizer ao usar essa palavra, nós podemos voltar para o versículo 18, onde Tiago também fala de palavra, da mesma palavra, ele fala da palavra da verdade. E olha só o que ele diz no versículo 18, que nós já estudamos. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Quando ele fala de ser gerado pela palavra da verdade, nós já estudamos isso, ele fala sobre a maravilhosa doutrina da regeneração. De fato, nós nascemos odiando a Deus. Nós nascemos mortos, nós nascemos espiritualmente mortos, cadáveres espirituais. Nós precisamos então nascer de novo, nós precisamos ser regenerados, nós precisamos que Deus nos dê um novo coração, uma nova mentalidade. E isso acontece por meio da palavra da verdade, é um instrumento que Deus usa para isso. Nós já estudamos a respeito disso. Então, à luz da doutrina da regeneração, o que nós aprendemos aqui é que quando nós somos regenerados por essa palavra agora começa a fazer parte da nossa nova natureza. Quando nós ganhamos uma nova mente, quando nós ganhamos um novo coração, essa palavra que não era natural a nós, pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus, essa palavra agora é implantada em nós. Essa palavra agora está dentro de nós. Essa palavra agora faz parte dessa nova natureza que Deus nos deu, nesse ato de nos regenerar, de nos fazer nascer de novo. Pode ser que Tiago aqui esteja evocando indiretamente um conceito apresentado por Jeremias. Vejam o que diz Jeremias capítulo 31. Jeremias apresenta para nós as verdades a respeito, as promessas a respeito da nova aliança. E dentre várias promessas que Jeremias apresenta aqui, das promessas da nova aliança, existe uma em especial que nós como crentes já desfrutamos. E tem tudo a ver com nós termos essa palavra, a palavra de Deus, a lei de Deus, colocada, gravada dentro de nós. Faz parte de nós agora. Veja o que diz Jeremias 31, 33. Olha só. Porque esta é a aliança, Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na nossa mente a lei de Deus estará gravada.
no nosso coração, a lei de Deus estará inscrita. Faz parte dessa nova natureza agora. Notem que as promessas da nova aliança, ou a nova aliança, diz respeito ao povo judeu, é algo que Deus prometeu aos judeus. Mas, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que a obra de Jesus, o sangue de Jesus, que é o fundamento, que é a base dessa nova aliança, os benefícios dessa nova aliança são estendidos para nós também que não somos judeus. Nós já desfrutamos de algumas dessas realidades da nova aliança. Existem algumas realidades que nós ainda não desfrutamos porque vão ser plenamente estabelecidas no futuro. Mas algumas nós já desfrutamos. E uma dessas realidades que nós, como gentios, desfrutamos pela graça de Deus, é ter a lei de Deus impressa, gravada no nosso coração. Então aquilo que não era natural a nós, por conta da nossa natureza pecaminosa, pela ação do Espírito Santo, nos dá uma nova natureza. E agora, eu tenho dentro de mim a lei de Deus, gravada no meu coração, gravada na minha mente. Tiago está afirmando para a gente, portanto, que a palavra, aqui tratada como palavra da verdade, a palavra que foi implantada em nós, Tiago está afirmando que nós temos que acolher essa palavra, não porque nós não temos essa palavra, mas Tiago está falando que nós temos que olhar para esta palavra, e nós temos que nos lembrar que o trabalho da palavra não termina na nossa conversão. A palavra, quando a pessoa se converte, essa palavra poderosa, que agora faz parte do nosso ser, que está dentro de nós agora, essa palavra continua operando. A palavra agora é uma parte inseparável de nós. A palavra de Deus, que nos regenerou no passado, agora a sua presença é uma presença que nos domina e nos dirige. Se os irmãos olharem para 2 Tessalonicenses capítulo 2, os irmãos verão um exemplo disso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Tiago está falando, olha, vocês devem olhar para essa palavra, não apenas como algo passado, mas essa palavra continua atuando poderosamente em vocês, ela está em vocês trabalhando, operando. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, 2 Tessalonicenses 2, 13. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos crentes de Tessalônica. Entretanto, 1 Tessalonicenses 2,13, perdão, de segunda ou primeira? De segunda? Então é primeira, perdão. 1 Tessalonicenses 2,13. Vejam o que o apóstolo Paulo diz. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como verdade, como em verdade é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando, olha, lá no passado vocês acolheram a nossa pregação, e vocês viram que nós não estávamos falando coisa da nossa cabeça, nós não estávamos falando ideias nossas, ideias humanas, é palavra de Deus. E vocês acolheram isso. E quando vocês acolheram isso na conversão de vocês, agora vejam o que essa palavra está fazendo, o que essa palavra tem feito. Olha como ele diz. A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Nós acolhemos essa palavra poderosa porque ela continua trabalhando em nós. Essa palavra implantada não é apenas algo cognitivo, não é apenas algo mental. Essa palavra que foi implantada em nós, ela faz com que o nosso modelo de vida, o nosso modo de vida seja diferente. Essa palavra está trabalhando em nós dia após dia. Ela está produzindo santificação em nós. E é essa palavra que nós devemos acolher. Lá atrás nós ouvimos essa palavra e agora ela faz parte de nós. E nós não podemos negligenciá-la agora. Nós temos que olhar para essa palavra e ouvir cada sussurro dela, cada direção dela, para que ela trabalhe poderosamente em nossa vida. Então nós tiramos para fora aquele acúmulo de pecado e nós deixamos com que essa palavra atue poderosamente em nós. E Tiago fala que nós devemos acolher essa palavra com mansidão ou com humildade. Isso significa que nós temos que acolher essa palavra com sujeição e obediência completa, sem qualquer rejeição ou animosidade.
Essa palavra que está implantada em nós, ela nos dá imperativos. Faça isso, vá naquela direção, abandone isso, se despoje disso, coloque aquilo outro, vista aquilo. Eu não posso ser negligente com esses comandos. Eu tenho que ouvir os comandos do próprio Deus por meio da sua palavra, e eu tenho que, com mansidão, obedientemente, prontamente, falar: sim, Senhor, eu vou fazer isso. É para já. Não precisa pedir 2 vezes. É diferente da pessoa que ouve uma exortação, que ouve um comando e fica relutando. E fica ali com animosidade, e faz bico, e faz nariz torto, e fica: quer saber, eu não sei se eu vou aceitar isso não. Não. Ouçam essa palavra, acolham essa palavra com mansidão. Não é para pedir 2 vezes, é agora. Se a palavra deu um imperativo, aqui estou, pronto, já joguei fora, estou acolhendo os imperativos da palavra de Deus prontamente. Como devemos acolher essa palavra? Com mansidão, com humildade, sem rejeição, sem animosidade, que é o oposto da ira. A ira é uma reação explosiva a alguma coisa que eu não quero, alguma coisa que eu não gosto. A mansidão que é colocada aqui é o oposto disso. Eu não tenho explosões, eu não tenho relutâncias, eu prontamente acolho, não tem conversa. Os imperativos da palavra de Deus não estão sobre a mesa para negociação. Não estão sobre a mesa para que nós negociemos ali. E se os irmãos olharem a sequência de Tiago, os irmãos verão que uma das expressões de acolher a palavra de Deus, essa palavra que é implantada em nós, é praticá-la. Não basta eu conhecer, eu preciso colocar em movimento. Isso é acolher essa palavra. Olha o que ele diz na sequência, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Essa palavra regenerou vocês. Essa palavra está implantada em vocês. E agora, vocês têm que obedecer, praticar isso. Então, uma das expressões de acolher essa palavra é praticá-la, como nós vamos trabalhar aí em um momento oportuno, na sequência do texto. Agora, permitam-me olhar para algumas realidades que o livro de Provérbios nos ensina a respeito do modo como nós devemos reagir a esses imperativos. Porque no nosso convívio, na nossa realidade, na vida cristã, nós muitas vezes somos exortados pelos irmãos, nós somos exortados na nossa devocional pela própria palavra de Deus, o Espírito Santo nos exorta, nós somos exortados pela pregação, domingo, sábado, nós somos exortados por tudo isso. Qual deve ser a nossa reação? O que envolve acolher isso? Nós já vimos. Para Tiago, acolher envolve colocar em prática. Mas o livro de Provérbios nos apresenta outros detalhes do que é acolher essa palavra, do que é acolher esses imperativos. Veja, por exemplo, o que diz Provérbios 10, 17. Provérbios capítulo 10, versículo 17. Nós não podemos ser reativos e orgulhosos aos imperativos da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz faça, é agora, não tem conversa. Mas Senhor, eu não quero, eu tenho que pensar, tenho que avaliar. Não tem papo, é agora, é de pronto. Veja, por exemplo, o que diz Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Como eu acolho essa palavra? Eu acolho verdadeiramente a exortação. Eu guardo aquilo para mim. Eu pego aquilo e falo, eu vou deixar isso no meu coração, e eu vou colocar isso em prática, porque se eu abandonar, eu vou andar errado, eu vou andar perdido, eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou me dar mal, eu vou desagradar a Deus, eu não quero, eu vou acolher isso, eu vou deixar isso sempre na superfície do meu coração. Eu ouço a exortação, eu ouço a chamada, eu ouço os imperativos, e eu guardo aquilo, eu acolho aquilo prontamente, eu não desprezo aquilo. Vejam o que diz também Provérbios 15, 12. Olha só o que diz Provérbios 15, 12. Se você é alguém que é exortado, talvez a sua tendência imediata seja você odiar a pessoa que te exortou. Você fala, quem você pensa que é? Eu não vou mudar nada. Não faça isso. Se você foi exortado biblicamente, você tem que amar aquela pessoa que te repreendeu. E isso envolve acolher a palavra que foi colocada ali. Veja o que diz Provérbios 15, 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. A sabedoria envolve lidar com repreensões. A sabedoria envolve saber levar bronca.
Faz parte da vida cristã isso. Deus nos disciplina, Deus nos corrige. Agora, se você é alguém que não sabe levar bronca, se você nunca se inclina, nunca curva a sua cerviz, você não está acolhendo a palavra que foi implantada em você. Veja também o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 13. Um ímpeto que nós temos, uma resposta que nós comumente temos quando nós somos exortados, quando a nossa atenção é chamada, é que nós tentamos nos justificar. Isso acontece desde o Jardim do Éden, isso acontece sempre. A culpa não é minha, a culpa é do fulano, na verdade aconteceu tal coisa. Nós sempre tentamos colocar a culpa em algo ou alguém. Nós nunca somos realmente culpados. É um módulo de defesa que nós temos, é uma barreira que nós criamos. Isso atrapalha, é óbvio, o acolher dessa palavra. Olha só o que diz Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Nós já vimos isso na última ocasião que estivemos em Tiago. É a pessoa que muitas vezes de modo precipitado responde. Mas você nem refletiu no que eu falei. Você nem pensou no que eu coloquei diante de você. Você nem levou para casa. Você nem triturou aquilo na sua cabeça. Você nem digeriu aquilo. E você já está respondendo. Provérbios fala, responder antes de pensar, ou responder antes de ouvir, é estutícia e vergonha. E se você não acolhe as exortações, se você não acolhe o que é dito, Provérbios tem algo a dizer a você também. Veja o que diz o capítulo 1 de Provérbios. Em Provérbios, algumas vezes, a sabedoria é personificada, como uma pessoa que clama, que faz convites a todos ali. E negligenciar esse convite, de acordo com o ensino de Provérbios, terá um custo muito alto. Veja o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 24. Mas, porque clamei, é a sabedoria falando, mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Veja aqui, agora o contraste, versículo 33. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós temos que acolher a palavra que foi em nós implantada, prontamente, com humildade, com mansidão, sem resistências. Por quê? Porque não fazer isso tem um custo muito alto. Queridos, quantos jovens nós vemos que na sua primeira juventude foram exortados, abandone isso. Você se diz crente, largue essa vida, largue esses hábitos, largue essas companhias. Ouça o que eu estou te falando, como a sabedoria faz constantemente em Provérbios. Ouça o meu chamado, ouça o meu convite. E nós vemos anos depois esses jovens na ruína, exatamente como Provérbios diz. Não tem para onde fugir. Não acolher a palavra de Deus traz só desgraça, só destruição, só ruína. Então nós, como crentes, que temos essa palavra gravada no nosso coração, nós temos que acolher prontamente os imperativos dessa palavra, sem relutar, sem resmungar, sem murmurar. Vejam também o que diz Provérbios 29, 1. Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Você fala uma, fala duas, fala 3, fala 10 vezes, e a pessoa não ouve. Uma hora, ela será quebrantada, sem que haja remédio.
O pecado tem consequências, o pecado traz consequências. Não ouvir a palavra de Deus e dar ouvidos ao pecado traz consequências que muitas vezes são irremediáveis. Talvez muitos irmãos tenham desprezado a palavra de Deus na juventude e hoje amargam os resultados irremediáveis disso, as consequências irremediáveis disso, na esfera presente, no dia a dia, nas circunstâncias que nós temos que lidar. Se você ouve a repreensão, mas ignora, não acolhe, se você tenta se justificar, se você fica dando explicações, se você é reiteradas vezes convocado pelos imperativos da palavra de Deus a mudar, e você não muda, esse versículo é para você. Esse versículo é para você. Um dia, a palavra de Deus diz, você será quebrantado, sem que haja remédio para você. Então, como nós devemos acolher essa palavra? Nós já vimos que nós devemos despojar o pecado. No lugar do pecado, nós acolhemos essa palavra. E como nós acolhemos essa palavra? Com mansidão, com humildade, prontos a ouvir e a obedecer o que ela nos diz. E por fim, voltando para Tiago, nós temos a nossa quarta pergunta. Nós vimos o que despojar, o que acolher, como acolher, e agora Tiago nos fala por que nós devemos acolher. Se os irmãos olharem aí o finalzinho do versículo 21, os irmãos verão o motivo, o porquê nós devemos acolher essa palavra. Então ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Talvez algumas traduções que os irmãos tenham aí já tenham colocado para salvá-los, para salvar a vocês. Quando o texto fala aqui de alma, ele não está falando apenas do espírito humano. A palavra que aparece aqui se refere ao ser humano como um todo, de modo completo, para salvá-los. É isso que Tiago está falando aqui. Essa palavra é poderosa para salvá-los. Por conta disso, por essa palavra se referir ao ser humano como um todo, muitos comentaristas dizem que, à luz da sabedoria do Antigo Testamento, Tiago está falando aqui não sobre uma salvação eterna, mas sobre uma salvação temporal. Ou seja, nós sermos salvos, por exemplo, da morte prematura. Porque, de fato, nós vemos isso no Antigo Testamento. O livro de Provérbios fala isso. Aquele que teme ao Senhor, ele tem uma vida prolongada. Porque ele evidentemente, ele não se envolve em algumas coisas que o incrédulo se envolveria. Então, nesse sentido, ele é protegido de uma morte prematura. Então, alguns falam, já que Tiago tem o Antigo Testamento como pano de fundo, o livro de Provérbios, a sabedoria do Antigo Testamento como pano de fundo, pode ser que ele esteja falando assim, olha, acolham essa palavra, porque ela pode salvá-los de problemas aqui. Ela pode salvá-los de consequências terríveis aqui. E isso é verdade, nós sabemos disso. Nós vemos os incrédulos morrendo por besteira por aí, porque não acolhem a palavra de Deus. No contexto da ira, uma briga de trânsito pode matar você. É verdade. Você não controla a sua ira e você pode morrer por causa disso. Um jogo de futebol, uma palavra ali mal interpretada. E nós sabemos que esses princípios bíblicos, é claro, nos protegem disso tudo, mas ainda que isso seja verdadeiro, ainda que Provérbios de fato aponte para isso, parece que não é isso que Tiago tem em mente aqui. Ainda que isso seja verdadeiro, e de fato a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, isso nos livre de vários problemas, de várias consequências ruins, parece que Tiago está pensando aqui em salvação no termo mais completo possível. O que eu quero dizer com isso? Salvação não envolve apenas algo que aconteceu no passado em nossa vida. Salvação é algo que envolve também o nosso futuro, por exemplo. Nós fomos salvos da culpa do pecado, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado, mas um dia nós seremos salvos da presença do pecado. A salvação tem esse espectro amplo do passado, do presente e do futuro. E muitas vezes os autores bíblicos, quando falam de salvação, falam nesses aspectos mais abrangentes, falam nesses aspectos mais completos. Olhando para o futuro, nós seremos salvos de corpos marcados pelo pecado, na nossa glorificação. A salvação envolve uma vida eterna com Deus, algo que será desfrutado na eternidade. Então parece que Tiago tem salvação, ele tem em mente salvação nesses termos mais amplos aqui. E de fato, a palavra de Deus, que traz a salvação,
também garante uma santificação, que é o tópico que nós estamos tratando aqui. É como nós podemos vencer a ira, por meio da santificação. A mesma palavra que nos salvou e nos regenerou, ela continua atuando em nós, e o mesmo poder que nos tirou das trevas, é o poder que nos habilita a vencer o pecado dia após dia. De novo, a palavra de Deus está trabalhando em nós, ela é poderosa, para vos salvar nos termos mais completos possíveis. Olhando para o passado, para o presente e para o futuro. Essa é a salvação que parece que Tiago tem em mente aqui. Ela garante uma santificação eficaz, uma santificação que funciona, é um pacote completo. É isso que a palavra de Deus nos traz. E nós aprendemos então, com isso, com esse porquê acolher, que a palavra de Deus, aquela que foi pregada, que um dia, se você é crente, você creu, e ela te salvou no passado, essa palavra, ela continua sendo poderosa para promover a sua santificação hoje. E a pergunta que surge então é, você olha para a sua vida, e você percebe pecados na sua vida, ira talvez, você percebe ira na sua vida, que é o tema que Tiago está tratando aqui, você percebe ira, imoralidade, outros pecados, nada nesse mundo é poderoso para resolver esse problema. Nada nesse mundo é capaz de resolver esses pecados. Nada. A terapia não faz isso. A educação não faz isso. Os remédios não fazem isso. Hoje pela manhã nós estudamos o fruto do Espírito. E nós vimos lá em Gálatas 5, 22 e 23, nós vimos que as virtudes promovidas pelo Espírito Santo é uma realidade sobrenatural. É algo que nós não conseguimos produzir por conta própria, nós não conseguimos reproduzir em laboratório, é algo que Deus faz em nós. E essa palavra é poderosa, Tiago está falando, essa palavra é poderosa para salvá-los nos termos mais completos possíveis. Então se você olha para a sua vida e você vê pecados, realidades que você quer abandonar, eu devo alertá-lo, nada nesse mundo será capaz de fazer com que você vença isso. Nada nesse mundo vai fazer com que você vença a ira e outros pecados aí, nada nesse mundo. A única coisa que é poderosa o suficiente para entrar no seu coração, mudar a sua mente, te dar um novo coração e gravar essa palavra dentro de você, é a pregação, é o Evangelho, é a verdade de Deus, é só isso. Só essa realidade de que Jesus Cristo morreu para nos salvar, que nós merecíamos a ira eterna, mas que Ele morreu em nosso lugar para nos salvar. É essa verdade dentro do seu coração, aplicada a todas as áreas da sua vida. É essa verdade com todos os seus imperativos que é poderosa o suficiente para promover verdadeira santificação. E só assim você poderá vencer a ira e outros pecados, impurezas e acúmulo de maldade. Apenas o Evangelho tem esse poder. E isso confirma que a ira humana deve ser vencida. Como? Por meio da santificação, acolhendo essa palavra poderosa. Isso confirma a nossa mensagem central. O crente deve responder às provações com mansidão. E nós vimos 3 verdades extraídas desse texto sobre a ira humana. A ira humana envolve precipitação, a ira humana é pecaminosa e a ira humana deve ser vencida. Olhe para a sua vida, se você já é um crente, acolha essa palavra que está em você, que foi implantada em você. E se você não é um crente, aproveite esse momento agora para orar ao Senhor e falar, Senhor, coloque em mim essa palavra, me regenere por meio dessa palavra. Eu creio que Jesus é o Salvador e eu quero que o Espírito Santo me regenere. O Senhor vai ouvir essa oração e você então entrará nesse maravilhoso processo de santificação. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos pela sua palavra que é poderosa. Nós agradecemos porque nós não conseguiríamos, Pai, vencer os nossos pecados se não fosse por meio da ação do Senhor. Nós não conseguiríamos vencer a ira se não fosse pela ação do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos a sua lei, a sua palavra gravada dentro de nós. O Senhor nos regenerou e agora a tua palavra está dentro de nós, nos habilitando, nos capacitando a vencer o pecado dia após dia. Pai, que nós possamos vencer os pecados mais variados, pecados que cada um aqui tem lutado, mas em especial, à luz do que temos estudado em Tiago, nesse trecho, que nós possamos vencer o pecado da ira. Que nos nossos relacionamentos interpessoais nós sejamos pessoas brandas, pessoas dóceis, amáveis, pessoas que não são marcadas por rancores, mágoas, explosões de cólera, palavras ríspidas, ásperas, mas que nós sejamos pessoas que imitam, buscam o padrão de justiça que o Senhor estabeleceu para nós.
E obrigado, Pai, porque a santificação é algo possível e que, portanto, faz com que nós possamos vencer esse pecado específico da ira. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.